Há mistérios na alma humana que só se revelam através do sofrimento, e há tempestades no mar que só cessam pela intervenção do divino. A história de Nossa Senhora de Bonária é uma dessas narrativas que nos confronta com a fragilidade de nossa condição mortal e, simultaneamente, com a infinita misericórdia que governa os destinos dos homens. Era o ano de 1370 e o Mediterrâneo fervia sob os ventos de março. Um navio mercante carregado de esperanças e mercadorias cortava as águas escuras em direção à Sardenha, aquela ilha que então pertencia à coroa de Aragão. Mas eis que, como tantas vezes acontece na vida dos homens, quando tudo parece seguir seu curso natural, irrompe o inesperado, o terrível, o que nos faz questionar nossa própria existência. A tempestade que se abateu sobre aquela embarcação não era apenas meteorológica, era existencial. Os marinheiros, esses homens rudes acostumados aos caprichos do mar, viram-se subitamente diante do abismo. O navio balançava como um brinquedo nas mãos de uma criança furiosa, e a morte sussurrava seus convites através do uivo dos ventos. Foi então que a desesperança humana se manifestou em sua forma mais crua. Começaram a jogar ao mar tudo o que possuíam, numa tentativa desesperada de salvar suas vidas. Mas havia entre toda aquela carga uma caixa misteriosa, pesada, de madeira escura, cujo conteúdo ninguém conhecia. Quando finalmente a lançaram às águas revoltas, algo extraordinário aconteceu, algo que desafia toda a lógica humana e nos obriga a reconhecer que existem forças superiores operando no mundo. A tempestade cessou instantaneamente, como se uma mão invisível tivesse acalmado as águas com um simples gesto. A caixa, movida por correntes que pareciam obedecer a uma vontade superior, dirigiu-se sozinha até a praia de Bonária, onde encalhou aos pés da colina que abrigava o convento dos frades mercedários. E aqui, meus caros ouvintes, devemos fazer uma pausa para contemplar a profundidade desta coincidência, ou seria providência. 40 anos antes, em 1330, um homem chamado Frei Carlo Catalon havia tido uma visão durante suas orações. Em êxtase místico, vira que após uma grande tempestade, chegaria a Bonária um hóspede misterioso, portador de bens espirituais e materiais. 4 décadas se passam e eis aqui a profecia se cumpria, com a precisão que nos faz estremecer diante dos desígnios divinos. Quando o povo acorreu à praia para examinar aquela caixa estranha, descobriram algo que os deixou perplexos. Era impossível abri-la ou movê-la. Homens fortes tentaram em vão levantá-la, como se ela estivesse enraizada na própria terra. Foi então que uma criança, a sabedoria dos pequenos, gritou com a simplicidade que só os inocentes possuem: chamem os frades mercedários. Eis que os religiosos, movidos por uma fé que não questiona, mas simplesmente confia, ergueram a pesada caixa sem qualquer dificuldade e a levaram para dentro de sua igreja. Quando finalmente a abriram, em silêncio e piedade, revelou-se o conteúdo que mudaria para sempre a história daquela ilha. Uma estátua da Virgem Maria com o menino Jesus nos braços, em sua mão direita, uma vela que ardia com luz própria. Mas a história de Nossa Senhora de Bonária não se limitaria aos milagres de sua chegada. Havia de se manifestar também através do drama humano mais profundo, o confronto entre o pecado e a redenção. Um soldado habitante do castelo de Bonária, famoso por sua paixão pelo jogo e consumido por um ciúme doentio de um companheiro, decidiu desafiar o destino de uma forma que nos horroriza pela sua audácia blasfema. Antes de enveredar seu rival, numa partida que duraria até que um dos dois perdesse tudo, dirigiu-se à igreja e, diante da imagem da Virgem, proferiu palavras que ainda hoje nos fazem tremer. Ó Mãe de Deus, se me ajudares a vencer, compartilharei contigo o ganho, mas se eu perder, virei te golpear com essa espada. Que abismo de desespero leva um homem a ameaçar a própria Mãe de Deus? A noite de jogo se prolongou em agonia, vitórias e derrotas se alternaram como as ondas do mar, até que o amanhecer trouxe consigo a ruína completa do blasfemo. Perdeu dinheiro, roupas, tudo, restando-lhe apenas a espada com que havia ousado ameaçar a Virgem. E quando jogou também esta última possessão e a perdeu, a loucura do desespero se apoderou dele completamente. Correndo à igreja como um possesso, golpeou a estátua no pescoço. E então, o mistério dos mistérios. A imagem sangrou. Sangue vivo jorrou da ferida, manchando os degraus do altar e as mãos do sacrilego. Diante daquele terrível prodígio, o soldado caiu em si, compreendendo finalmente a magnitude do seu pecado, e confessou publicamente sua culpa entre lágrimas de arrependimento. Este milagre do sangue não foi apenas um prodígio isolado, foi um símbolo da infinita misericórdia divina que transforma até mesmo o maior sacrilégio em oportunidade de conversão. A ferida permaneceu visível na estátua por 5 séculos, lembrando a todos que mesmo nos momentos de maior trevas,
a luz da redenção pode irromper, mas a influência de Nossa Senhora de Bonária haveria de atravessar oceanos. Em 1536, um nobre espanhol chamado Pedro de Mendonça, devoto fervoroso da Virgem Sarda, partiu para o Novo Mundo com uma expedição destinada a fundar uma cidade nas margens do Rio da Prata. Antes de partir, pediu a proteção daquela que era conhecida como a Virgem dos Bons Ventos, e quando estabeleceu seu assentamento, deu-lhe o nome de Nostra Senhora de los Buenos Aires. Embora a expedição de Mendonça tenha fracassado, ele próprio morreu no mar em 1537 e a cidade foi abandonada em 1541. O nome permaneceu quando Juan de Garay refundou definitivamente a cidade em 1580, manteve a denominação em memória daquela virgem distante que havia inspirado os primeiros colonizadores. Assim, Buenos Aires carrega até hoje em seu nome a lembrança de Nossa Senhora de Bonária. Hoje, quando contemplamos essa história extraordinária, somos confrontados com questões que tocam o âmago da existência humana. Como explicar que uma tempestade cesse instantaneamente, como compreender que um estado sangre, como aceitar que profecias se cumpram com precisão matemática. Talvez a resposta não esteja na explicação, mas na aceitação humilde de que existem mistérios que transcendem nossa compreensão limitada. Nossa Senhora de Bonária, a Virgem do Mar, continua a ser invocada por navegantes de todos os oceanos, lembrando-nos de que, mesmo nas tempestades mais violentas da vida, existe sempre uma luz que pode nos guiar ao porto seguro da salvação.